Olá, eu sou a Mariana Crepaldi, bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga. E com esse podcast a gente quer mostrar o quê? Que nós temos muitos papéis na nossa vida e que a psicologia é apenas um desses papéis do nosso palco chamado vida. E eu disse para você que existe vida, né? E existe muita vida, uma vida valiosa, verdadeira e vida única, além da psicologia. E também não tem essa de que existe cara de psicólogo ou cara de psicóloga. Tem muitas caras por aí. E cada um tem a sua história, os seus credos, seus hobbies e também as suas contradições. E é isso que nos torna tão bons naquilo que a gente faz. No fim das contas, nós somos gente cuidando de gente. Vem comigo nessa jornada para revelar a essência de quem cuida da mente, mas também sente, sonha e vive intensamente. Pessoal, hoje nós vamos receber uma pessoa muito bacana que eu já conheço há alguns anos. E aí no decorrer aí eu vou contando para vocês como foi que a gente se conheceu, né? Online, né? Mas nós Exatamente. vamos nós vamos contando aí as histórias para vocês. Então hoje eu vou receber o Fábio Fischer, que ele é psicólogo, ele é especialista em psicologia da saúde pelo Conselho Federal de Psicologia, pós-graduado em saúde da família pela Universidade Gama Filho e formação em psicologia do esporte pela Associação Paulista de Psicologia do Esporte e atua nas áreas clínica, esportiva e também hospitalar. Fábio, conta pra gente o que não tem no seu Lattes, mas diz muito sobre você. Seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, Mari. Bom, o que não tem no meu Lattes, mas diz muito sobre mim, é que, além de ser psicólogo, eu, aos finais de semana, me enfio no meio do mato fazendo trilha, né, corridas de longa distância por alguns lugares assim que a gente costuma brincar, né, que são por maus caminhos, mas em boas companhias. Sim, sim, legal. É, como que chama? É corredor? Como que é? Tem um nome assim Bom, para né, esse a esporte? gente traduz o termo do inglês, né, de trail runner para corredor de trilha, né? Então a Corredor de gente trilha. usa isso, né? Corredor de trilha ou corredor de montanha, porque a gente se enfia nesses lugares assim, né. Popularmente maluco, né? A gente fala, que é uns É, doido que sobe ali na montanha. alguns falam que a gente tem um parafuso a menos, né, mas então a Aham. tribo é grande, A tem tribo muito é grande. desajustado, Tem muito exagero. E só crescendo, né? E crescendo. tem aumentado a cada ano, né. Sim. E tem mais alguma coisa nesse Lattes, que não tem nesse Lattes aí, Fábio, além do corredor de trilha, que você acha Bom, legal contar pro pessoal tem aí que tá nos assistindo? tem um cara que gosta de aproveitar a vida sem muitas extravagâncias, a não ser essa da trilha. Eu tenho aqui eu moro na cidade praia, moro em Santos, então a gente aproveita aqui para curtir o que a cidade tem para oferecer. E eu acho que é isso, não tem muita coisa assim de diferente, né. Mas coisas que a gente não bota no Lattes, mas a gente vivencia, né. Não tá no Lattes, mas tá na vida, né. Tá na vida. É isso aí, é isso que nós vamos falar aqui hoje. É, aí eu pedi pra você, né? A gente fez um roteirinho aí de algumas perguntinhas. Tem umas que são surpresa, viu, gente? Que eu vou falar aqui pra perguntar pra ele depois. Mas eu pedi pra você falar um pouquinho de um livro, né? Não necessariamente um Uhum, livro técnico, né? Um livro que marcou sua vida. É, por que marcou, né? E apresentar esse livro aí pra gente. uhum. Bom, eu tô até com ele aqui, não sei se vai dar pra aparecer na imagem aqui, pois se a gente tiver mostra uma imagem melhor para ele. Uhum. Chama-se Amor e Cuba Libre, o autor é Álvaro Cardoso. Esse livro, ele deve ter aí, bom, ele foi publicado em 1990, né, então, por que esse livro me marcou tanto? Primeiro que, foi um dos livros que foram recomendados para professor de português da época, do ensino fundamental, né, e para aquelas tarefas, né, que sempre recomendo um livro para a gente ler, o pessoal às vezes lê por má vontade, mas tem que ler porque vai cair na prova. E eu gostei muito da história, porque é uma narrativa basicamente que se passa nos anos 60, um grupo de amigos de cidade do interior do estado de São Paulo, que eles basicamente vão aí de final de semana em final de semana em bailes, festas, e toda aquela
bagunça, né, de jovens dos anos 60, e ele tem uma atmosfera muito parecida com aquilo que a gente costuma ver, por exemplo, em filmes de comédia pastelão americana que passa na sessão da tarde, que é sempre ambientada numa escola, né, e esse livro meio que mostrou uma versão brasileira, totalmente Olha ambientada da só. nossa Aham. realidade, num Sim. período histórico que aconteceu no nosso país, claro. Então, só que não é só brincadeira, palhaçada de moleque de escola, né, você passa muitas coisas que a gente qualquer adolescente vivenciou, né. E isso, na época, me marcou, chamou muita atenção e eu guardei o livro, não me desfiz dele, tá aqui com as páginas todas amareladas aqui, mas também ele sobreviveu às traças, né, não tem nenhum furo. E eu guardo com muito carinho, porque foi um livro que é uma história que me interessou muito na época, eu li e reli várias vezes ao longo da vida, mais por conta dessa memória afetiva, e foi um livro que me despertou a paixão pela leitura, né, eu não tinha o hábito Legal. de ler, né, Uhum. então comecei a ler por conta dessa história, dessa narrativa, depois esse hábito ficou meio na prateleira e retomou com força total muitos anos depois, quando eu ingressei na faculdade de psicologia, que a gente sabe muito bem, né, colega, aqui na faculdade a gente lê, 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 depois que se forma continua lendo e se cansar lê mais uma vez, né. Mais uma Então a vez, leitura e sim. os livros são os Sim. nossos eternos parceiros, né, então, Parceiros. ou você pega gosto pela Exatamente. leitura ou a leitura te agarra, não tem jeito. Não tem jeito. Ou desiste, né, Ou na desiste, vai procurar profissão, outra coisa para porque fazer da vai vida. procurar outra coisa. É isso mesmo. Legal, bacana. A gente acaba remetendo a alguns livros, né, que tem essa memória afetiva, né? Os Sim, outros convidados também interessante, trouxeram livros assim também, que de algum momento da vida, que tem essa questão. Não são nem livros famosos, né, mas não, livros que têm significado para a pessoa, né? exato, Então é isso muito é legal. interessante isso, porque conforme, enfim, como eu falei, comecei a ler isso aí na período pré-adolescente, devia ter meus 12, 13 anos, então assim, eu era um pouco mais jovem do que os personagens do Nem livro, faz tinha muito seus tempo, né, é, isso, quando você estava no ensino imagina, só foi ontem, fundamental. né, Faz eu era um pouco pouco mais tempo. jovem do que os personagens do livro, mas é interessante que conforme eu fui atingindo a idade deles, e eu fui e era engraçado, porque, claro, tempo de moleque, jovem, você começa em festa, balada, bagunça, eu me vi em situações que na hora me dava aquele estalo, eu falava: "Nossa, aconteceu algo parecido no livro". E aí, novamente, essa história voltava e você percebe que são coisas que são atemporais, né, ou Uhum, seja, sim, todo adolescente que tem uma vida minimamente social com o seu grupo, vai passar por alguma coisa ali que é sim, narrado dos livros. Então tinha lá de ir para o bailinho, chamar a menina para dançar, beber escondido, enfim, as brigas na escola, o grupo de amigos, aquele amigo que o pessoal às vezes é motivo de chacota, mas na hora que o sapato aperta, todo mundo se une e vai dar o suporte. Então, vai assim, a defender. gente acho que ao longo da vida a gente vivenciou muitas situações como essa, né, Sim. então E que não tem nem a barreira geográfica também, né? Que é uma questão talvez até universal, se a gente for sim, pensar, porque você comparou, né, com os filmes, né, do norte-americanos, né? Então, se a gente sim. pensar, também acontece ali, Muito talvez em outros isso, lugares muito do isso, né. mundo, Você né? vê que não rompe a Uhum. questão do idioma e da cultura, porque então são Cultura coisas ali que são muito típicas, ou seja, do período da tudo que vida, é né? humano nos pertence, né, não é nada E- diferente debaixo do sol, né. Diferente, exatamente. Que legal. Ó, bacana, então, essa questão do livro. Agora me conta, né? Falamos da questão da psicologia, desse período, antes de você ser psicólogo, que você Uhum. teve esse contato. O que você faria, Fábio, se você não fosse psicólogo? Você tem Bom, uma noção? hoje, para mim, assim, eu faço muito comparativo com a corrida, né, porque, assim, se eu não estou trabalhando, eu não estou estudando psicologia, eu estou fazendo algo para a corrida ou mesmo correndo, né. Não Sim. sei se eu seria atleta de elite, né, aliás, não Uhum. sei não, pelo menos não sou, porque alguém tem que pagar as contas, né. Uhum. Então, o que eu corro não é o suficiente para poder bancar minhas contas. Mas eu acho certamente faria alguma coisa dentro da área de esporte, apesar de ter começado nessa área com a idade um pouco mais avançada comparado com o que o pessoal costuma iniciar, né. Mas hoje eu me vejo, sim, vendo isso como um plano B, alguma coisa nisso. Uhum. Exatamente o Nessa quê, área. não sei te dizer, mas é a Sim. área que hoje que me desperta como se fosse a segunda paixão.
Entendi, legal. Você começou com quantos anos? E foi com corrida mesmo que você começou ou teve Isso, outro né, quando esporte? assim, a minha relação com o esporte desde de criança, adolescência, mas sem mais nada que me prendia muito, eu sempre pulava de uma coisa para outra, ficava um tempo sem praticar nada, aí eu tive minha fase de surfista, sendo que eu morava numa cidade que não tinha praia. Hoje eu moro em Santos, né, que é a cidade litorânea, mas eu morava na Sim, cidade vizinha, que era Cubatão, eu ia de bicicleta para Santos, para quem não conhece, são 20 e poucos quilômetros de distância, eu ia pedalando até a praia. sim. Fiquei uns bons anos aí surfando, depois abandonei. Uhum. Abandonei, e aí corta para, sei lá, 2013 mais ou menos, já estava formado como psicólogo, já estava atuando numa operadora de saúde, e essa operadora fazia parte de um conglomerado maior, do ramo siderúrgico, e eles sempre, todo ano, essa empresa sempre levava um número muito alto de funcionários, fazer pelotão para uma corrida famosa que tem na região, que são os 10 quilômetros da Tribuna, Uhum. que é o grupo A Tribuna, que é um grupo de imprensa aqui da região, que eles têm uma prova aqui de 10 quilômetros que tá aqui na rodando há mais de 30 anos, né? Então é muito tradicional. Nossa, Vem gente de vários estados para participar, porque é uma das poucas provas que tem premiação em dinheiro, é uma prova de percurso plano, então ela agrada tanto corredores de elite como a pessoa que quer simplesmente correr para se divertir, né? Então agrada todo mundo. uhum, E todos os anos essa empresa leva um pelotão muito grande. uhum. E aí o pessoal do plano de saúde na época falou: poxa, vamos fazer uma turma aqui, vamos levar gente, né, para fazer. E aí Sim, não virava, não dava certo. Aí quando chegou em 2013, eu falei: gente, vamos fazer, agora vamos, quem vai fazer? Aí juntamos aí umas, acho que 10, 15 pessoas interessadas. Eu mandei um e-mail para minha gerente na época, que a gente trabalhava aqui em Santos, só que a nossa gerência era em Belo Horizonte. Aí ela gostou da ideia, falou: vamos encaminhar então para o setor, para a diretoria que ficava em Patinga, cidade um pouco mais distante de Belo Horizonte. O pessoal lá topou a ideia, achou sensacional, especialmente porque estava dentro da nossa gerência, que era a gerência de promoção da saúde, então tinha tudo a ver, né? O sim, fomento com a prática esportiva. Liberaram, né? E não só autorizaram fazer o pelotão, como eles iam dar um reembolso do valor da inscrição. Se a gente ia pagar a inscrição, dava o comprovante, no mês seguinte caía de volta no salário, né? E ainda deram para a gente uma camisa personalizada, com logomarca do operador e tudo. Então foi um baita de incentivo. sim, E aí comecei aí, em março de 2013, comecei a correr, sem recurso nenhum, do jeito que eu podia, porque a corrida ia sim. ser em maio do mesmo ano. Bom, terminei a corrida, gostei, etc e tal, peguei gosto, já me inscrevi para uma outra no mês seguinte, fui Uhum. fazer meus exames médicos, aí falei: já que eu peguei gosto desse negócio, né, então vamos fazer a bateria com o cardiologista para ver se está tudo em ordem. Falei: que Sim. beleza, tudo certinho. Resumo da ópera: dessa turma toda que foi fazer a prova na primeira vez, só ficou eu e mais uma outra colaboradora que já era corredora antiga já. De resto, ninguém continuou. Entendi. Uhum. E só Olha eu só, fiquei. Então, entendi. toda, 3 vezes por semana eu saía, terminava o expediente, trocava de roupa, saía já com roupa de corrida, pegava o carro, ia para a praia e fazia o meu treino lá só solitário, até uns 2 anos mais ou menos, quando eu entrei para assessoria. Aí, assessoria, até coletivo, Sim, e tô aí sim. desde 2013 nessa vida. Mas você ficou 2 anos assim, com disciplina, sozinho, né? Até entrar Isso, na era assessoria, né? com Legal. chuva, com sol, com frio, Aham, era com vontade mesmo, estava por decidida vontade. a me tornar um corredor, né. Sim. E você acha que ter se tornado, né, um corredor hoje, correr, né, fazer essas trilhas, te ajudam na psicologia? De que forma que te ajudam? Muito, Se você acha que muito. ajuda, você acha que Não ajuda? só com os meus clientes atletas, mas também Uhum. com os clientes da clínica, da parte hospitalar, que eu te falei da parte hospitalar eu não atendo no hospital propriamente dito, eu atendo no ambulatório de oncologia, que fica fora da área hospitalar, mas é dentro de outra operadora de saúde, né. Entendi. Então essa questão da disciplina, do foco, da determinação, de você se submeter a um desconforto temporário em prol de algo que vai ser Sim. que vai ser que vai ter resultado, quer significar, ou seja, aquele "sofrimento", entre aspas, que você está se submetendo, ele tem um Uhum. sentido, porque é muito complicado se você não atribui se você não encontra um sentido na ação que você está fazendo, ela não se sustenta, né. Sim, sim. E, por exemplo, eu abordei essa questão hoje, por exemplo, com uma paciente, estava vindo para cá, a última paciente que eu atendi, ela acabou de descobrir, um tumor no seio,
e estava preocupada como é que ia ser todo o processo de quimioterapia. Eu falei: "Olha, a gente primeiro você vai iniciar, a medicação para ver como é que o teu corpo vai reagir, mas entenda Uhum. que a gente vai te acompanhar nesse processo, mas todo o desconforto que você vai sentir não é um desconforto à toa, existe um motivo pelo qual você está passando por isso, né, a ideia é Sim, você se livrar desse tumor". sim, sim. Então, E só você que a acha que o fato de ter essas experiências com desconforto te fazem, né, sim, conseguir falar disso, às vezes sim, até ter metáforas, né, porque para poder explicar isso, né? exatamente, porque o treino de corrida, especialmente corrida de trilha e montanha, porque você, para quem tiver curiosidade de pesquisar, né, quem estiver assistindo aí nosso podcast, dá uma procurada em redes sociais, nas minhas redes mesmo, ou em redes no YouTube, enfim, você vai achar muito material. Então você vai ver que as pessoas vão correndo em lugares muito acidentados, lugares muito afastados, em que a sua tomada de decisão tem que ser muito rápida, por mais que você Rápida. leve Uhum. equipamento, você leve água, leve hidratação, você tem que fazer um racionamento de comida e água, porque você não sabe onde vai ser o próximo ponto de apoio. Mesmo que você esteja com um grupo, ainda assim, você cuida do seu e cuida do seu parceiro, do seu amigo, uns olham pelos outros, mas ainda assim você está numa situação de risco controlado, mas é um risco. Então, você tem que tomar certas decisões, certos cuidados e seguir os protocolos, seguir os padrões, seguir a risca. E quando você pega, por exemplo, um tratamento de saúde, como uma pessoa que está fazendo um tratamento oncológico, você tem que seguir o protocolo ali. Protocolo. A Então, se você risca. iniciou, Uhum. fechou o diagnóstico, né, é muito comum, a pessoa fecha o diagnóstico, inicia, sei lá, 6, 7 sessões de quimioterapia, faz um exame para verificar como é que está o andamento, como é que esse tumor está respondendo à medicação, se estiver dentro do previsto, mais sessões e assim vai indo. Ou seja, é aquilo, aquilo. É É você se aquilo. apegar ao processo, por mais que seja chato, a pessoa tem que ir lá, ficar sentada numa cadeira, fica às vezes meio período do dia dela, é desconfortável, a medicação dá enjoo, enfim, depois da quimioterapia, 3 dias depois tem todos os colaterais, ou seja, entende que, poxa, toda semana eu tenho que passar por isso? Tem, porque por Tem. enquanto é o melhor que a medicina consegue oferecer para poder tratar a tua doença. Sim, sim. Entendi. Ô, Fábio, já teve alguma vez, assim, de você, igual, se atende na clínica e tem seus pacientes do esporte, e também Uhum. com esses pacientes da oncologia, você terminar um atendimento e você falar, nossa, agora quem precisa ir pra terapia sou eu. Depois desse atendimento, tem alguma coisa, assim, que te Sim, marcou? De você falar, tan cara, eu preciso me cuidar porque isso me sim, pegou. sim, tanto na oncologia e teve um caso que até já contei até em outro podcast tempos atrás, isso aí já tem alguns anos já, isso foi em 2020, período da pandemia. Nesse período meu pai faleceu, nessa época, e eu não estava em terapia no período, não sentia necessidade de estar em terapia no período, e estava tudo em ordem. Superei a situação enquanto estava trabalhando. Vivenciei meu luto, sofri o que tinha que sofrer e ok. Mas, assim, meu pai faleceu em novembro, coisa de umas 3 semanas mais ou menos depois, Mari, eu atendi uma paciente e ela pega e me relata o quê? Queixa de falecimento do pai. Nossa. E conforme ela foi relatando, o pai dela tinha muitas características semelhantes ao meu. Então, a cada relato era um soco no estômago. Terminou a Nossa. sessão, eu estava pesado pra caramba, eu peguei o celular, mandei a mensagem para uma colega, falei: "Olha, me arruma um horário". Ela: "Que aconteceu?" Eu falei: "Ó, isso, isso, isso". Viu a Né. necessidade Ou de seja, retomar. tive que retomar. Eu falei: "Olha, eu preciso, não sei quanto tempo eu vou ficar, mas essa questão está me atrapalhando". Então, inclusive esse episódio, eu meio que, uso como uma régua. Né, ou seja, as minhas questões pessoais, elas não podem impactar na minha prática. Quando começa a Sim, impactar, é o meu limite. Eu posso negociar sim. com tudo, mas chegou nesse momento, eu falo: "Opa, Ah, enquanto eu isso. não desatar esse nó, eu não vou conseguir trabalhar direito". Sim, sim. Então aquilo ali Lógico. foi, entre outras situações, como eu falei, as recentes, mas essa daí foi uma que, não consegui superar sozinho, tive que voltar. Sim, Então gastei umas boas sessões para processar essa situação, porque era algo que, entre aspas, eu me vangloriava que eu conseguiria gerenciar, mas essa questão fui pego de calça curta. Eu falei: "Gente, sim. quantas situações a gente não ouve na clínica, no dia a dia,
que elas são semelhantes com coisas que a gente passou, porque são condições humanas, né, tudo como eu falei agora há pouco, Sim, tudo que é humano nos pertence, ou seja, alguém vai sim. relatar algo, alguma angústia, alguma queixa, que a gente já vivenciou de alguma forma, né, então não dá pra gente Uhum. óbvio, a gente não vai absorver tudo. Mas aquilo dali me pegou, eu falei: "Gente, não dá, Não dá. se eu não desatar Olhar esse para nó, isso, não vai dar para não vai continuar, dar para né? trabalhar com essa Entendi. paciente e daqui a pouco os conteúdos vão se misturar, não vou conseguir oferecer um conteúdo um atendimento isento, e isso perigoso me desestabilizar para os demais pacientes. Então aquilo Sim, dali, sim. tomada Esses- é, tomada de decisão rápida. sim, tá vendo? Já a corrida na montanha te ajudou e foi, né, imediatamente você já mandou a Tem que mensagem e fazer, porque já eu já estava prevendo, já vendo o filme já que ia acontecer. E aquilo que eu falei para você. entendi. Não vou deixar a minha prática ser influenciada. E nós somos responsáveis por isso, né? Ninguém tem, Sim. não tem ninguém como que vai intervir a não ser nós mesmos, né? E sabe que comigo aconteceu? Eu também percebi logo, era uma paciente que tinha se divorciado e eu já tinha, fazia 2 anos que eu tinha me divorciado, então eu Uhum. achei que tava tudo ok também, né? E peguei e comecei a atendê-la, achando que tava tranquilo e também me vi dessa mesma forma que você, Uhum. pensando, né, e retomando algumas coisas. Voltei pra terapia, né, retomei, liguei, falei, Ju, vamos retomar, só que eu não consegui voltar. Eu encaminhei essa paciente, eu tive essa Uhum. percepção de que eu não seria a psicóloga que essa pessoa estava Sim, precisando, né? E fiz um encaminhamento. sim. Expliquei pra ela por quê. Falei, olha, tem muitas coisas que estão acontecendo que eu não vou conseguir te ajudar. E Uhum. ela agradeceu, falou, nossa, Mari, obrigada por você estar sendo ética e sincera. Eu falei, não, eu não poderia fazer de outra forma, porque eu não vou não vou conseguir te ajudar. Sim. Né? Então, às vezes, mesmo reconhecendo que tem o problema, procurando ajuda, eu não consegui também Sim. dar Tem continuidade. outros casos também que eu mesmo, eu também tendo que retornar para a terapia, eu tive que falar para o paciente, falei, olha, eu não vou conseguir te atender. Seja Uhum, porque, olha, eu não me sinto tecnicamente competente, eu uhum, acho que nós já chegamos no limite, talvez se você for conversar com outro colega tenha outra visão, possa ir mais te levar para mais longe, eu não vou conseguir. E aí às vezes a pessoa: "Não, por quê e tal?" Eu falei: "Olha, eu entendo, mas assim, eu não vou conseguir te ajudar". Às vezes a sim. pessoa fica, às vezes, nervosa, alguns se é um paciente que tem uma psicopatologia mais intensa, às vezes eu não atendo mais, eu atendia muito pacientes com esquizofrenia. Eles se vinculam de um jeito que às vezes alguns ficam mais agitados, mais até agressivos mesmo. Aí Uhum, eu falo: "Olha, não tenho", a pessoa acha que você está rejeitando, e eles têm dificuldade de entender que se uhum. você continuar oferecendo atendimento, eles não conseguem compreender que você pode entrar numa condição que você vai piorar o quadro deles. Os médicos lidam com Exatamente. isso, né, eles chamam de Sim, iatrogenia, né, quando Virginia, a isso, conduta isso. médica, em vez de ajudar, piora o quadro. Piora o quadro, Nós isso. psicólogos estamos na mesma condição, Também então às vezes temos. por falta de conhecimento técnico, por ignorância, ou por a gente cair num ponto cego, por N motivos, a gente pode levar esse paciente para uma condição pior do que ele está. E aí eu falei: "Esse risco eu não posso correr", entendeu. Sim. E é outro aprendizado de corrida. Também saber seu limite para não ultrapassar também. Se eu tô correndo Exatamente, só então 5, eu não vou correr 10. exatamente, estou começando agora, volta e Ora, meia a isso. gente entra muito no debate da turma da corrida, que é o pessoal Uhum. que começa a correr, se empolga, agora a gente entende, a partir do momento que você começa a correr, você percebe que o teu fôlego encaixa. A primeira vez que você corre seus primeiros 5 quilômetros de ponta a ponta sem andar, é onde divisor de águas, a pessoa se sente super Sim, bem. sim. Fez os 10 quilômetros, nossa, que legal, a pessoa já pensa na Uhum. maratona. Falei: "Não, espera, Uhum. alto lá, companheiro, espera aí, Sim, sim. não tem problema, você pode fazer sua maratona, mas não tem por que Uhum. queimar etapas, você tem todo o ciclo de Isso. preparação, né". Sim, Só que, sim, sim. por conta do efeito rede social, todo mundo vê a galera indo, pegando a medalha, postando no Instagram e etcétera. Uhum. "Ah, eu quero participar disso", né. Uhum. É aquele medo de ficar por fora, né, Por o fora. FOMO, né, o Fear of Missing Out, né, o medo de ficar por Isso. fora. "Eu quero Uhum. participar desse bolo". Sim, você vai participar, mas não queime etapas, Sim, sim. porque senão você pode pegar bode da corrida. Sim, exatamente. Pode quebrar, pode se machucar, lesionar, fazer um Sim, monte de lesionar coisa que. ou pior ainda, né, porque a gente tem os casos de mal súbito, né, que a Sim, pessoa tem uma parada cardíaca na prova, acontece porque, as pessoas pensam: foi "Ah, mas pro é limite, né? plano".
eu vou trotando. Só que Uhum. lembre-se, uma maratona, uma pessoa, um intermediário, vai fazer uma maratona em 4 horas e pouco. Uma pessoa muito, muito lenta vai fazer em quase 6 horas. Seu 6 coração, se horas você não com está treinado para trote. isso, não Sim, vai mesmo que aguentar. seja um trote ou andando, 6 horas são seis É horas, né, muita gente? coisa. E a É gente vai muita coisa. explicar muito. Eu pego isso muito no consultório, quando eu pego, às vezes, alguns atletas iniciantes, que vou acompanhar, e às vezes a pessoa vem para fazer o ciclo com a gente. A pessoa só Uhum. entra no ciclo de maratona e já quer fazer o acompanhamento psicológico junto. O Sim. problema é justamente esses mais apressadinhos. Fez Uhum. 2 provas de 5, 2 de 10, já quer fazer uma maratona logo no mesmo ano. Sim. E às vezes pega o treinador de surpresa, nem fala para o treinador ainda. Porque sabe que se fala para o treinador é responsável por dizer, não, peraí, calma lá. Você quer fazer a Sim. tua maratona? Beleza, vamos fazer pro ano que vem, não precisa fazer agora. Nossa. Porque uma Porque coisa vai que. orientar, né? Vai orientar Então. certinho, né? E a gente tenta fazer um trabalho casado sobre isso, porque o ciclo Uhum. de preparação da corrida, ele não é só para o condicionamento físico, ele é para isso aqui também. E eles, Uhum. muitas vezes, eles não entendem. O atleta experiente, ele entende. Ele sabe que, especialmente quando ele já está mais condicionado, ele sabe que a planilha dele já não é mais para as pernas dele. A perna dele, o corpo dele já aguenta a pancada. Agora, isso aqui que Sim. falta trabalhar. Você fica muito tempo Sim. ali fazendo força, é entediante, é repetitivo, é moroso, e você tem que se apaixonar pelo chato, pelo que é chato, senão Sim. você não dá Pelo que é conta. chato. O Sim. processo é Sim. chato. Sim. Eu fico pensando, tem um amigo, né, que também corre maratona. Eu falo pra ele, cara, o que que você fica fazendo nesses 42 quilômetros? Porque assim, o povo que mora aqui dentro da minha cabeça, eles iam ter, tipo, Uhum, várias brigas, vários conflitos ali sim. nesses 42 quilômetros, né? Então, Nesse uma período. das coisas que no esporte é muito trabalhado, especialmente em modalidades de endurance, né, que são as corridas de longa distância, a partir de 5 quilômetros é considerado corrida de longa distância, que é o teu diálogo interno. Então, a maneira como você Sim. dialoga com você faz muita diferença. Sim. Então, a gente fala muito da pessoa criar frases de ancoragem, trabalhar os pensamentos disfuncionais, tomar cuidado com os pensamentos intrusivos, porque aquilo que você fala para você, seu corpo vai obedecer. A Sim. conta é muito Uhum. simples. Sim, é verdade, faz todo sentido. Eu às vezes falo assim, o que que eu tô fazendo aqui? Né? Por que que eu saí de casa? Tá 8 graus, por que que eu não tô É dormindo? bem isso. E aí é engraçado, você começa a ter esses pensamentos, quando você vai olhar para o relógio, você ficou lenta. Você não está machucada, Sim. você não está lesionada, tuas pernas estão bem, não tem nada errado com o teu corpo, mas só de você Uhum. começar a dar vazão para esses cenários catastróficos, começar a ficar ficar catastrofizando, teu corpo já: "Opa, Sim, espera aí, tá errado, vamos parar, parou". sim, sim. Viu? E você falou uma coisa que é interessante, que eu acho que dá pra gente puxar também para pro cenário da psico, que é essa Uhum, questão, né, da gente não querer ficar de fora, né? Então, tanto os corredores, aí o pessoal até brinca, fala da modinha da corrida, que hoje uhum, todo mundo quer correr, tal, né? E eu vejo isso muito com a psicologia também e outras profissões, né? E acho que evidencia muito essa competição que tem entre os psicólogos, essa comparação, essa competição, né? Eu fico pensando que muitas vezes fica todo mundo meio parecendo a mesma coisa, assim, tá todo mundo, uhum. acho que lendo a mesma coisa, Sim. dizendo, estudando, né, falando, teve um saco uma época que tava todo mundo prática baseada em evidência prática, né, e aí todo mundo, não é, não fica, parece assim que uma hora alguém Sim. lança uma Fica coisa, fica pasteurizado, né, tudo igual. tudo igual, né? Todo mundo com o cabelinho assim, as coresinhas. Tem uma vez que eu coloquei um brincão azul, assim, que eu adoro. Inclusive, eu vou vir um dia no podcast com ele. E aí alguém me disse assim, mas psicólogo não usa esses brincão. Eu falei, mas onde tá escrito que psicólogo não usa esse brincão? Nada a ver, né? Então, assim, não, tem que ser brinco pequenininho e de terninho e de não sei o quê, né? E eu tenho pra mim que esse tipo de coisa tem adoecido muito, não só a nossa categoria, mas as demais, né? Sim, Aparece muito na clínica. Eu atendo muito psicólogo, não sei se você também atende bastante psicólogo. Então tem muito essa questão, né, das métricas, sim. quantos seguidores que eu tenho, quanto isso, essas como, porque fulana viajou pra não sei onde, Sim, ciclano tá fazendo não sei o quê, vo né? O que que você acha disso? a pessoa, ela entra numa, vou chamar de uma realidade de comparação, e se ela perceber, ela se coloca numa situação até desumana, que é como se ela estivesse chicoteando, sabe, numa autoflagelação. Sim. Se a comparação é perigosíssima, né. Uhum. A gente sabe muito bem, né, que
você tem a sua formação, eu tenho a minha, etc, etc, etc. Tem conhecimentos que são comuns, ou seja, se a gente segue a mesma profissão, segue a mesma abordagem, lê os mesmos teóricos, é evidente que certos conhecimentos vão ser de domínio nosso. Porém, Sim, só você atende como você, só você vai sim. ter certas percepções, certos insights por conta de experiências suas, vivências suas. Então, Ótimo. assim, só você uma coisa que uma professora minha falava na faculdade, né, falou: "Você pode ser psicanalista, você pode ser freudiano, você pode ler TCC, estudar o Aaron Beck, etc, etc, mas na hora que você vai atender, você não vai ser freudiano, behaviorista, Beck não, você vai ser fabiano, pauliano, adriane, ou seja, é você que está atendendo ali, né". Então ela dizia muito assim de que imagina que você tem que levar teu paciente para atravessar um pântano, tá, todo profundo, sujo, cheio de tanto, etc e tal. Você pode levar com ele, a mão dele, atravessando um matagal, etc e tal, sem saber muito bem para onde é que vocês vão, ou você pode seguir uma trilha, que se você tomar cuidado você desliza, certo? Só que essa trilha vai levar vocês etapa por etapa até onde ele precisa chegar. Ótimo. Essa trilha é a tua abordagem teórica, Sim. só que se você deslizar, você cai pra dentro do pântano. E tem profissionais aí de outras categorias, que a gente não precisa falar agora, que Uhum. preferem levar a pessoa para o meio do mato. "Vamos, vamos, você pode, você consegue, vamos lá, vamos lá". E a gente sabe que não é bem por Basta aí, né. querer. Basta querer, né. Se bastasse querer resolver essas coisas, né, Sim, sim, sim. entendeu. E Então usam assim, até esse exemplo, né, "Vou te levar do ponto A para o ponto B". exatamente, só que não mostra a Não trilha, é né. pântano, né. Não é perto, leva a pessoa por toda aquela situação lá, e o cara não está preparado, imagina, a pessoa totalmente fragilizada, você precisa de um caminho, você precisa de uma trilha. E nós usamos a nossa abordagem como trilha. E, sim, como toda trilha, novamente a coisa de trilha, se você vai seguir, mas ainda assim ela tem os seus percalços no meio do caminho. Sim, Então a gente tem que tentar, a gente nunca vai saber 100%, né? Mas a gente tem que procurar sempre estar nos atualizando, procurando entender, né, as abordagens, procurar verificar se houve novas métricas, novas atualizações, houve novas revisões de livros, conversar com os colegas mais experientes. Olha, é aquela coisa, né, não é só fazer supervisão é excelente, mas aquele bate-papo, aquele cafezinho com o colega, né, isso, aquela que figurinha faz de troca. falta, né, Então isso é trocar. importante, né. Sim, sim. E por falar nessa questão de trilha, jornada, pântano e tudo mais, eu acho que seria até legal a gente trazer essa questão de ir lá quando a gente, né, se conheceu lá Uhum. na formação, né, do empreendedorismo e tudo mais, porque a gente estava até conversando esses dias falando, né, Sim. de como muitas vezes as pessoas pensam, né, que vai ser muito rápido chegar lá, né, vai ser muito rápido atingir os objetivos, porque acho que a internet ultimamente tá vendendo Uhum. muito isso, né, de que, Sim. esses dias até uma tava falando, é, s- era uma, como lotar a agenda, eu acho essa fantástica, Nossa, tá cheio de é, perfil vendendo como isso. lotar a agenda, como não sei o que, sem aparecer, lotar a agenda sem aparecer, essa eu acho fantástica. Como sair de 5 mil a 50 mil, essa eu quase comprei porque eu fiquei muito curiosa pra ver como que seria, achei É. incrível, né? E a gente, né, tava, né, com o saudoso, né, com o Bruno, né, o Bruno Soalheiro, Uhum. e lá bem do começo, né, Fábio? Foi que turma que a gente Sim, fez? A a quinta gente turma? nossa, Mari, foi o quê? Foi 2025? Foi o quê? 2017, 17, 17, 18? Sim, acho que foi quase por 10 aí. anos, né? Tem quase 10 anos, isso Quase mesmo. 10 anos. Que foi, acho que uma Passa das primeiras rápido. turmas do empreendedorismo para psicólogo, né? Tava Isso, começando a acho que a gente surgir fez a esse, segunda turma, a terceira turma, se não me engano. segunda, terceira turma dele, né? E aí a gente começa a pensar nisso. Como que eu vou. Eu lembro que na nossa turma tinha um cara que falava de toque, né? Aí você do Sim. esporte, tinha uma lá que era mãe, e aí o nicho dela era maternidade. Maternidade, isso. Então tinha várias pessoas e eu ficava, nossa, que legal, né? As pessoas podem falar disso. Eu lembro que eu surgi com um nicho chamava, ai, como que era? Desculpe, eu não Desculpa, sou eu não sou daqui. daqui, não era É, porque é. você viajava, Mudava você muito de tinha mudança, cidade. você estava numa realidade que você tinha muita mudança de endereço, né? Muito, isso, mudava muito de endereço, aí falava, desculpe, eu não sou daqui, né? Então, era mesmo uma coisa assim, tá, eu não preciso ficar só aqui na clínica, né? Eu não preciso
dá pra falar com outros públicos. Eu ficava fascinada com isso, assim. Sim, Ele tava meio que apresentando essas possibilidades pra nós ali sim, na época, né? sim. Eu tinha uma visão na época quando eu entrei na graduação, uma das coisas assim, eu tinha curiosidade pela profissão, mas eu não ainda tinha, estava muito contaminado ainda pela aquela imagem estereotipada de ficar no consultório, aquela coisa toda. Como eu já Sim. estava já flertando, quase já indo mesmo, né, o famoso não me empurra que eu já estou na beira, eu comecei a ver Uhum. os outros ramos de atuação, já tinha lido sobre psicologia do esporte, da área hospitalar, saúde, etc. Falo, não, não, escolar e por aí vai. Falei, pô, caramba, então tem possibilidades, né? Não é só aquela coisa da clínica e tal, né? E aí, enfim, fiz o vestibular, passei, iniciei a graduação em 2004, graduei em 2008, CRP na mão, janeiro de janeiro, Uhum. fevereiro de 2009. E na época comecei na clínica, mas depois, um ano, eu entrei para esse plano de saúde que eu comentei, então numa área que eu tinha completamente desconhecimento, que era a área de promoção da saúde, ou seja, saúde coletiva, e para trabalhar com grupos, que eu brinco até hoje, que as disciplinas voltadas à dinâmica de grupo na faculdade, eu não gostava, Você matou porque todas. não digo fazia porque, enfim, estava lá, tinha que fazer, né? Porque eu Uhum. sempre achei que a minha dicção não era boa para falar, eu tinha vergonha de falar em público, ficava muito tímido, enfim, falei, não, vou fugir dessa área, vou buscar outras áreas. Quis, aí o acaso, o destino, Deus, enfim, a gente pode chamar do que a gente quiser, e caiu essa oportunidade do meu colo, né? De ter que trabalhar com essa área, estudar essa parte de saúde coletiva, de estudar o público, os grupos, né, e o perfil de saúde de grupo, estudar mais outras áreas do conhecimento. Então, você vai fazer grupos com tabagistas, de pessoas de sobrepeso e obesidade. Então, você vai fazer interface com outras profissões, com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, Uhum. enfermeiros, etc. Então, isso foi enchendo os meus olhos, né? Eu falo, Sim. pô, essa área é boa, legal, gostei. Então, isso também foi um divisor de águas da minha vida. Quando a gente chega, né, no curso, né, do Bruno, eu já tinha visão, sim, dá para expandir mais, só que eu não sabia exatamente como, né? E aí Uhum. a gente teve acesso àquele conteúdo, né, que nós fizemos, né, e como você comentou, né, a gente começou a ver, né, as possibilidades, a questão do nicho, né? Sim. Tá tudo bem você atender outras áreas, mas é importante você ser Ser visto como conhecido, né? nessa área, né? Uhum. Sim. Então, eu deixei isso, né, mantive isso como um norte, Sim. apesar de hoje eu trabalhar com outras áreas, mas hoje eu sou visto como o cara que trabalha com esporte. Só que eu Sim. não fechei portas para outras Para áreas, outras áreas. e isso Sim. ajuda, porque às vezes a pessoa me acompanha meu trabalho na área esportiva, até alguém que já fez um ciclo de acompanhamento comigo e fala: você atua com outras áreas? Eu falei: olha, eu trabalho com a clínica tradicional, né? Uhum. Sim. E eu trabalho na parte da saúde e na parte hospitalar. Tenho experiência com Uhum. grupos, então volta e meia aparecem essas outras oportunidades de você fazer Sim. um workshop, um E treinamento, você fica uma aberto para palestra. isso, né? Uhum. Então, todo esse arcabouço de teoria, de informação, de vivência, ele acaba servindo para a gente como coisa que o Bruno fazia, ele falava, né, de a gente embalar, né, a nossa profissão, né, que ele dizia muito isso, uma coisa que me marcou bastante, né, que a psicologia, ela não tem um problema de conteúdo, um problema de embalagem. Ou seja, nosso Sim. produto é muito bom, é que muitas vezes a Uhum. imagem Não que ele, sabe que ele embalar tem isso. para as Uhum. pessoas não é muito bom. Então, eu falo, Divulgar. aprenda a embalar melhor o teu produto que você vai conseguir oportunidades, né? Sim, o sofrimento. Não, você trabalha com qualidade de vida, né? Não é para falar do Exatamente, né? sofrimento, falar da Exatamente. qualidade de vida, assim. E você tinha comentado a questão só para fechar essa parte, né, você comentou dos colegas que ficam muito nessa coisa essa De paranoia muito de buscar rápido, né? seguidor, Isso. né, de Uhum. ficar escravos dos algoritmos. A gente até conversou outro dia, né? Eu tenho duas contas no Instagram, a minha pessoal, que eu já comecei a alimentar com uns vídeos recentemente, assim, mais vídeos reflexivos, coisas que eu extraio, assim, dos atendimentos, e eu tenho uma conta que ainda é do período do projeto, né, que a gente fez do curso do Bruno, e a princípio, a proposta é só conteúdos da área de psicologia do esporte. Ela não tem nem 800 seguidores. Todo dia eu pensei em acabar com ela. O problema é que essa continha michuruca de 700, 800 seguidores, ela continua trazendo pacientes para mim, clientes para Paciente. mim. Sim.
Então, assim, se eu Uhum. for depender de algoritmo ou de seguidor, então eu não ia ter Uhum. cliente muito tempo. Inclusive, na época da pandemia, ela ajudou a pagar as contas, Então, tá porque vendo? por Uhum. conta dessa questão das pessoas irem, recebe, a indicação, procura o nome do profissional, e assim, e afim, ninguém mais olha mais livrinha de convênio. As pessoas vão Uhum. para a internet, as pessoas têm Vão pra acesso à informação. internet. Isso mesmo, E aí exatamente. fecha naquilo que você comentou de início, né, da questão da cara do psicólogo. As Uhum. pessoas querem ver a sua cara. Quem é Quer ver você? sua cara. Ver se Né? vai com a cara, se o santo bate, né? Exatamente. Então a rede social proporciona isso, porque antes o que que era? Você tinha que agendar, a pessoa tinha que ir no teu consultório, reservar, fechar horário, vai pagar o horário, fazer a primeira sessão, se ela não gostar, ela saca aquela sensação de: "Nossa, fui e joguei meu dinheiro fora". Uhum. Enfim, é o direito da Sim, pessoa pensar desse jeito, ela não gostou de você, ela vai sair sim. dizendo que jogou dinheiro fora. Hoje ela consegue assistir um vídeo, sabe, ouvir sua voz, né, ver que se aquilo Exatamente. que você fala faz sentido pra ela, né, então E isso tem e toda isso é uma essa coisa bem oportunidade. interessante, porque ela já che quando ela agenda com você, ela já está, digamos, pré-fechada com você, porque Sim, ela já viu o seu rosto, então tem aquela coisa uhum, de simpatizar. Nós somos sim, seres visuais, não dá para a gente negar uhum, que a aparência, dicção, voz, gestos, enfim, isso vai chamar atenção. A pessoa pode uhum, gostar ou não gostar, e é isso aí. Ela vai ler uhum, seus conteúdos, vai ver seus vídeos, ou seja, ela já tem uma prévia do seu conteúdo, que é outra coisa que o Bruno falava, né, de você criar um conteúdo ali, não se preocupar se o conteúdo é raso, porque raso não é sinônimo de ruim, raso é isso, apenas o contrário de profundo. A pessoa vai uhum, ver aquele conteúdo, vai achar interessante, aquilo ali vai ressoar nela de alguma forma, e vai pensar: "Poxa, acho que eu vou contratar o serviço desse profissional, deve ser interessante, eu gostei do que ele está oferecendo aqui de graça". sim, E eu tenho sim, percebido muito isso, então eu mantenho a continha lá, de vez em quando eu publico um vídeo lá, uhum. porque, enfim, está funcionando, né. Sim, tá funcionando. Então é isso, né? Não É uma maneira considerar que as coisas são que nem, né, igual a gente estava até conversando, né? Que muitas metas que você falou, né, que tem atingido e eu também atingi, que fiz lá atrás, né? Então são coisas que a gente vai, fala, olha, eu pego às vezes planilhas que eu tinha quando tinha a clínica, né? E falava, olha, o custo que eu tinha aqui, o custo que eu tinha ali, olha agora como que tá, o faturamento que eu tenho aqui, faturamento, olha como que tá, né? sim, Só que não é uma coisa que é da noite pro dia. Então, eu fico pensando que às vezes, né, até para quem tá assistindo a gente, que tá começando, né, ter essa ideia de que o negócio tem que ser constante. E aí, por isso que eu acho que sim, é legal, né, tanto a sim, corrida, a gente também ouviu gravei um podcast com a Janaína Barleta também, né, que é a minha supervisora, e ela falou bastante da capoeira, né, que ela bastante tem pra... Imagina, a Janaína uhum. capoeirista, né? Olha que legal. E ela falou muito da questão da disciplina, né? Da Sim, disciplina, da flexibilidade, tudo isso sim. ajuda muito E a nós gente que está nessa área, psicólogos, nós né? somos profissionais autônomos e liberais, então a gente vai ter que usar muito isso, de você acreditar na tua capacidade de resolver as coisas, manter a calma quando algo sai do Do controle, e controle. sempre sai do controle, já começa aqui assim. Uhum, Por exemplo, a gente está na clínica, a gente sabe que um período bom de atendimento é depois do carnaval até novembro, uhum. né, período de festas e verão, a gente sabe que é normal, alguns pacientes já, E quem tá no enfim, nicho de criança e adolescente também, julho, férias também já não é férias, muito bom. esquece, né. Então, ou seja, Uhum, isso vai acontecer, então você trabalha a sazonalidade, vai acontecer, né, como é que você gerencia os buracos, os gaps na tua agenda. Então, aquela coisa que eu falei, a gente falou do início da questão, né, do link com a corrida, com a trilha. A trilha não é bem feita, ela não é bonitinha, ela vai ter buracos, vai ter crateras, vai ter valas, vai ter uma cobra passando no meio do caminho, vai ter um trecho de rio, uma lama e tal, uma subida muito forte, ou seja, a trilha é ali, você vai seguir por ali. Só que mesmo ela estando bonitinha, demarcada, o terreno ele não é bonitinho, o terreno é agressivo. Então, ou seja, sim, assim que você se forma e você começa a construir a tua carreira, tem uma trilha para você seguir. Só que o que vai sim, acontecer, você vai encontrar no meio do caminho, a todo momento vai te dar evidências de que fala: "Cara, tá difícil, eu vou desistir". E ok, se você quiser desistir, desista. Mas se você entender que esse desconforto que você está passando, esses momentos tensos, eles vão ser o normal, ou seja, isso não vai acabar.
A gente sabe que não Uhum. acaba, né? É todo dia a mesma Sim, coisa. todo Só que dia. se você Uhum. normalizar isso, isso deixa de ser um fator, eh, gerador de ansiedade, Sim, sim, é verdade, né. é Você verdade. entra no processo de dessensibilização, né, você entende que todo Isso. dia vai ser assim, normaliza, Uhum. né, Normaliza, não fica no norma pico, né? normaliza. E, e a outra coisa que você falou também no começo, que é a questão assim de quem tá trilhando do teu lado, né? Quem que são as pessoas que estão ali contigo. Isso, Então, pensando nessa questão de comparação, né, de redes sociais, que tá, né, hoje em dia a gente não adianta ser hipócrita. A gente gostando ou não gostando, tem que estar colocando a carinha ali, isso. falando, né, que as pessoas vão nos ver por ali, né? Hoje o jogo é esse, né? Só que também com quem que você tá andando, digamos assim, com quem que você tá, diga-me quem tu segues que te direi quem és, né? Certo, vamos lá. Então, Bom, eu acho que vai nesse sentido também, né? De uhum, quem que eu tô confiando pra tá aprendendo, em quem que eu tô. E eu acho que às vezes até nós, enquanto é, pessoas ali que estão promovendo a saúde mental e fazendo conteúdos, o quanto que a gente também tem que se responsabilizar por aquilo que a gente mostra, no sentido de que aquilo que eu tô mostrando pode ser gatilho ou adoecedor para outras pessoas, né? uhum, Porque eu atendo psicólogos que muitas vezes vêm adoecidos por causa de gatilhos de outros psicólogos, uhum, entende? Esses sim, dias eu fui tirar umas fotos e uma pessoa falou para mim que uma profissional quis tirar foto dentro de um avião, que nem era dela, para poder mostrar para as pessoas que nossa, ela tinha aquilo. Foi tirar foto não sei onde, num quarto, não sei onde, de um hotel, para não sei o que mostrar do arquétipo, não sei o que lá, para mostrar que meu ela, Deus. entendeu? Consegue e tal. Então eu fico pensando assim, o quanto que nós que estamos recebendo as pessoas adoecidas por Uhum. causa disso, muitas vezes estamos sendo responsáveis pelo adoecimento de outras pessoas também. Sim, aí é aquela coisa, né, você, por um lado, você se responsabilizar pelo conteúdo que você gera, tá, mas também, aí vem a meia culpa, né, você também tem que se responsabilizar pelo conteúdo que você consome. Da Consome. mesma maneira que a gente tem Isso. que fazer uma curadoria daquilo que a gente consome, Uhum. a gente também, aliás, curadoria daquilo que a gente publica, mas também a curadoria daquilo que a gente Que a consome gente e por que a consome. gente está consumindo. E até nós, como profissionais, a gente também tem que ter essa autocrítica, esse bom senso, e se for o caso, levar para terapia, se tiver com dificuldade de perceber isso, é de não fechar os olhos para o óbvio. Uma rede Uhum. social, como o Instagram, por exemplo, que ele é feito para a imagem, por mais que aquela pessoa esteja publicando, né, todas as postagens que ela esteja publicando sejam 100% verdadeiras, ainda assim ela fez uma curadoria daquilo que ela escolheu publicar. O sujeito ele Uhum. pode Sim. publicar lá uma selfie, né, macabra, né, fazendo a selfie com a vovozinha dela que faleceu lá no velório, com o corpo da, ele escolheu publicar aquilo ali. Então você tem que Uhum. tomar cuidado quando você vê aquele conteúdo e procurar entender por que essa pessoa está publicando isso. Uhum. Por que ela está Sim. publicando uma foto dentro de um avião? Uhum. E a outra coisa, se ela está sendo bem tão bem sucedida assim, está faturando, né, tão alto, ela está mostrando o avião, que para quer dizer que os cursos dela estão sendo bem vendidos, Uhum. né? Será que está vendendo tão bem assim ao ponto de ela ter que mostrar que ela está dentro de um avião? Uhum. Com uma coisa que eu vejo assim, eu não tive muitas experiências atendendo pacientes de alta renda, mas já atendi alguns. Uhum. E uma coisa que eu achava que era coisa de internet, pelo menos nesse recorte que eu percebi dessas pessoas, né, em todas elas, a descrição. Uhum. Sim. Uhum. Então, quem fatura Uhum. alto, etc., a pessoa, por um lado, ela pode não ter vergonha de falar de quanto ela ganha, Uhum. porque ela entende que ela não fez nada de errado. Por outro lado, ela não vê uma necessidade de ficar esbanjando desse jeito. Uhum. Sim. Uhum. Mesmo em rede social, você vai saber que o Uhum. sujeito está em boas posses, porque ele vai tirar foto em outros países, etc e tal, o cara está viajando sempre, então, no mínimo, essa pessoa tem uma condição financeira muito confortável, mas você não vê ele mostrando o relógio, você não vê ele entrando no jatinho, você não vê ele mostrando a foto do carro dele, você pode até transitar na rua e ver ele passando com o carrão do seu lado ali, como eu já vi Uhum. ele embicando o carro no estacionamento da clínica que eu atendia.
O carro do cara, é óbvio, de quem tem um carro Uhum. daquele porte, é uma pessoa que está ganhando bem. Agora, ele não fica tirando foto do carro e postando no Instagram, Sim, 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 né. sim. É, e tem até uma influencer, agora eu esqueci o nome dela, que ela falou um negócio que eu achei super interessante, que ela falou, a gente tem que cuidar pra quem a gente tá... Ela deu o exemplo de um casamento que custou 10 milhões de reais, não sei se você viu isso. Hum. Casamento gastou 10 milhões e na hora da gravata do noivo, Ah, eu vi isso, eles foram pegar o tênis, a não sei o que lá, né? eu vi isso. Então, ela falou assim, às vezes as pessoas, elas enriquecem, né? Dessas formas que a gente vê hoje em dia, né? Com Uhum. jogos, Jogo do tigrinho e bet, jogo tudo do mais, tigrinho. bets e tal. Ou às vezes algum influencer, né? Com outras coisas também nesse sentido, mas que fica ainda com aquela questão daquela pobreza de espírito, assim, né? Com aquela Sim, questão de tipo, por que que eu preciso ficar passando por essas coisas, né? Imagina, gasta sim. 10 milhões e depois você pega e tira o tênis das pessoas, Sim, expõe, sim. né? Umas coisas Eu vi esse reels, até compartilhei no story meu, porque realmente é muito revoltante o negócio bizarro, desse, assim. né? Um negócio bem bizarro. Ali eu vi, ali deu gatilho, ali assim, eu confesso que deu gatilho, ali assim, eu falei: "Gente, pra que isso?", né. Pra que Mas, isso? É, é aquela sim. coisa, se tem gente faturando com isso, e são pessoas que não geram um produto, assim, que teve relevância a ponto de fazer um sucesso. O que eles fazem o quê? Fazem um barulho, gera engajamento, é a fama pela fama. Sim. Então é um dinheiro fácil que eles estão ganhando porque tem pessoas assistindo, pessoas acompanhando e vendendo esse lifestyle aí que as imagens Ela falam falou por si. alguma coisa de cafona, alguma coisa assim. Ela usou nesse alguma. Depois eu Sim, vou mandar pra você, né? eu Que fui acaba olhar os sendo. comentários ali, muita gente É, ali, alguns até se doeram: "Ah, é errado dizer que é isso e tal, você está sendo preconceituosa, não cabe a mim fazer julgamentos com relação a isso". Mas é estranho, você faz sim, um sim. evento desse e depois você, pelo menos o vídeo, a abordagem parecia um arrastão. Um arrastão, isso ela chama, Parecia um isso é um arrastão, arrastão. tirando o Isso, relógio do pulso do sujeito, não dava tênis. opção, não era me dá, não. Tirava mesmo, né? Sim, Da pessoa. é Bem, muito bizarro. Então, sim. assim, é um exemplo de coisa que, assim, quem consome esse tipo de conteúdo, você está contribuindo para Uhum, ensinar para o algoritmo que aquilo ali tem relevância e vai entregar para mais pessoas. Então, se é um sim. conteúdo que não me agrada, eu não gosto disso, me gera gatilho, etc., então Uhum, eu preciso me responsabilizar também. Se aquilo ali passou sim, na minha timeline, perfeito. eu não Uhum, vou assistir. Ou se eu sim. vejo que o algoritmo está meio doido esse dia, está só empurrando esse tipo de coisa para mim, eu vou lá e bloqueio esse tipo de perfil. Você Sim, pode sim, fazer isso, né? para não aparecer. Boa, é bem isso mesmo. Tem essa Entendeu? autorresponsabilização do que a gente coloca, mas a gente também faz essa curadoria do que eu tô assistindo também, né? Sim, Isso é importante. Quem que eu tô seguindo, quem que eu porque tô o vendo, quem que é essa galera que eu tô subindo a montanha junto, né? Porque exatamente, está falando a questão que senão. eu procuro seguir, mais psicólogos que trabalham realmente com linhas que eu acho interessante, que trazem conteúdo bem relevante. Eu Uhum, tento ensinar meu algoritmo: "Ó, entrega esse tipo de conteúdo para mim, tá, por favor". Então, sim, às vezes eu olho até na aba de busca, eu tento acompanhar esses conteúdos específicos, que é para que na hora que eu abrir a busca, o próprio algoritmo está me entregando mais isso. Então mais conteúdos voltados à ótimo. profissão, ciência, ou os Uhum, esportes, coisas que façam sentido para mim, não seja um conteúdo muito vazio, né, vazio, porque realmente não ótimo. tem conteúdo vazio, eu prefiro ficar vendo vídeo de guaxinim. Vazio por vazio, eu Sim. fico vendo vídeo de bichinho que é muito Sim, mais vídeo de mais bichinho. divertido. Gatinho, né? Aqueles gatinhos É. fofos. Viu, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a sua vida ela fosse uma playlist, qual música não pode faltar? Nossa, Mari, essa foi boa, hein. Caramba, Que eu vou música que você demorar para responder, escuta, porque assim? O que porque que você mu mu escuta? porque música é um negócio que eu gosto muito, né. Eu sei que você curte rock. Sim, Você toca, sou não toca? Ou não? toco, Toca, faço né? barulho no contrabaixo, mesmo meu É contrabaixo baixo, né? o bicho tá encostado aqui no canto há um tempo, eu preciso voltar a tocar. Mas olha, uma uma banda que eu tenho escutado, assim, com uma certa frequência, porque até da minha adolescência também, é a banda de Seattle chamada Alice in Chains, da mesma safra do Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden,
Daquela safra só sobrou o Alice in Chains e o Pearl Jam na ativa, né. Os outros, infelizmente, a banda acabou porque seus respectivos vocalistas morreram, né. Mas, assim, a trilha sonora hoje acho que eu diria ser basicamente os Alice in Chains. Tem algumas E letras meio tem alguma pesadas assim e música, tal. assim, específica Uma deles que você música, gosta? olha, eu gosto, assim, nos momentos, assim, já que foi trilha sonora, né, acho que eu diria que tem músicas, assim, para vários momentos. Momento mais down, assim, meio na fossa, sim. Ou não digo não necessariamente estar na fossa, mas o momento que você está mais introspectivo, tem uma música deles chamada, Brother, tem uma outra que tem um clima um pouco mais alto, não vou dizer alto astral, né, mas um pouco mais não é tão pesada assim, que é No Excuses, né, sem desculpas. E um momento, assim, que eu tô mais, assim, motivado, né, do tipo: "Ah, hoje vai ser um bom dia de trabalho, hoje vai ser um dia que eu vou resolver um monte de coisa, etc e tal". Tem uma música dele chamada, Damn That River, coisa assim. É uma música de abe de é a segunda música do segundo disco deles. E uma que fez muito sucesso aqui no Brasil, que eu acho que muita gente pode não conhecer a banda, mas conhece a música, chamada Man in the Box. Eu não, Então, por nome eu não conheço, mas às vezes se depois tocar eu depois eu vou saber. passo para você a relação. Essa Man in the Box, assim, quando eles tocaram aqui na primeira vez no Brasil, vieram fazer o primeiro show aqui, num festival que não existe mais, acho que era o Hollywood Rock. Tem vídeos disso, assim, né, que eles quando eles tocaram essa música, a plateia ficou ensandecida e um olhando pra cara do outro, assim, eles se riam, porque eles não tinham dimensão de quanto essa música fazia sucesso aqui, Olha né. só, que Então legal. isso lá atrás, lá em 1991, 92, assim. E até hoje quando eles Sim, voltam pra cá, se não tocar essa música é obrigatória, tem que tocar, que é tem que ba tocar, que o pessoal curte. por conta da Entendi. batida. Brasileiro gosta de farra, de bagunça, de pula-pula, então é uma música É, que daquela coisa que estereotipada de leva. bater cabeça, quem tem cabelo grande balançar o cabelo. É Sim, bem música de show mesmo, né. Então ela é entendi. legal, assim, pra animar, pra energizar. Entendi. Então, Legal. Me conta uma coisa, tem algum prazer bobo, assim, que você tem, que salva seu dia, assim? Tipo, chegou, ai, hoje eu tô precisando de. Pode ser coisa nossa, boba, assim. até referente à comida, tem dias que eu chego, assim, do trabalho, por exemplo, especialmente os dias que, chega do atendimento e depois eu tenho treino de corrida, que nem eu saindo daqui hoje do podcast, eu vou correr ainda. Mas quando eu voltar, eu vou fazer minha janta, eu vou passar perto do mercadinho perto de casa e certeza que eu vou comprar um chocolate, coisa pequena ali, prazerzinho besta, né, pra ser minha comfort food, né. Tipo assim: "Ah, eu Uhum. mereço". Só que, claro, não posso dizer que eu mereço todo dia, senão não dá certo, né. Sim, Não sim. dá pra se entupir disso com De frequência, mas chocolate, é. aquele chocolatinho ali, tem dias que fala: É "Hoje é o bom, dia, né? Sim, é hoje é o verdade. dia". Eu é bolo com café. Às vezes eu Hum, vou, tem uma cafeteria ali perto de casa, eu uhum, desço, vou a pé ali, cafezinho, um bolinho. sim. Também não dá pra ser sempre, porque Também, senão. às vezes acontece, por exemplo, os dias que eu tô atendendo em casa online, e aí tem às vezes um paciente desmarca e fica uma janela, aí eu pego, vou na padaria aqui perto também, compro lá uns 100, 200 gramas de pão de queijo, faço meu cappuccino aqui em casa mesmo, no caseiro, aí fico degustando minha caneca de cappuccino, pãozinho de queijo, até dar horário do próximo paciente. Eu faço o Olha meu só, o meu meu botequinho aqui, mas minha vou até cafeteria aqui. aqui, aí fico vendo umas coisinhas na internet, vou apreciando o pãozinho de queijo quentinho e o cappuccino. Também dá para fazer Legal, também. bacana. Viu? Você já pagou algum mico? Já passou alguma vergonha assim na clínica? Teve alguma coisa que aconteceu com você assim que você lembra que foi Ah, engraçado? Que olha, você, que você pode contar? não, tem uma, assim, é um mico, assim, mas nada assim bizarro, mas é engraçado. Uhum, A situação é engraçada. De quinta-feira, né, como hoje, por exemplo, na parte da manhã eu atendo numa unidade do plano de saúde, que é a unidade de promoção da saúde. Então, dessa unidade eu atendo 2 perfis de público. Pacientes que estão em acompanhamento pré e pós-bariátrica, certo? E pacientes do programa de planejamento familiar, que homens e mulheres que estão fazendo a preparação para fazer vasectomia ou laqueadura respectivamente.
Uhum. E o formulário de entrevista de psicossocial é igual para todos. Tem algumas perguntas, claro, que vão ser feitas para as mulheres e para os homens a gente vai riscar e vice-versa. Uhum. Sim. E lá pelas tantas, estava entrevistando, estava concentrando no piloto automático, eu tinha entrevistado, na época eu tinha atendido na parte da manhã, em sequência, foram 4 mulheres, depois veio outro homem, veio um homem. Eu estava no piloto automático. E uma das perguntas, como é que era? Ai, caramba. Era algo do tipo: "Com quantos anos aconteceu a sua menarca, a sua primeira menstruação?" O cara olhou pra minha cara assim, aí e quando é pergunta para o homem, a gente substitui para com quantos anos ele teve a primeira relação sexual dele. E Sim. no caso da Uhum. mulher é a menarca, a primeira menstruação, Uhum. né, que vai, pelo menos fisiologicamente, vai marcar que a mulher já está fisiologicamente pronta para Uhum. poder gerar um bebê, né. Então, como tem que ser a partir desse momento. E eu fiz essa pergunta para o sujeito, o cara olhou para minha cara assim, Ele não sabia nem o que que era menarca, aí depois que você aí foi falar que ele era riu, menstruação. então, ele riu Aham. e depois ele fez ele falou com uma voz, um trejeito, ele simulou como se fosse uma mulher, ele deu uma Uhum. desmunhecada, vamos usar esse termo assim. Ele entrou na brincadeira, e aí na hora eu Aham. fiquei constrangido, Aham. porque na hora que ele fez isso daí, na hora que ele fez isso, o joguete com mão, fez assim com quem tinha o cabelo grande, e aí eu me liguei que eu fiz a pergunta errada. E na Ah, hora você não eu tinha devo ter ficado percebido ainda. vermelho, azul, verde, enfim, eu travei assim, aí ele Ai. riu e falou: "Te peguei, hein, doutor". Eu Ah, olha só, o cara entrou na brincadeira, então. falei: "É brincadeira". Mas foi assim, e fiquei extremamente constrangido. Não foi nada demais, assim, né, não, né, especialmente porque Sim. o sujeito entrou na brincadeira e levou na Acontece, né? esportiva. Sim, sim, Mas sim. eu fiquei É. morrendo de vergonha, foi um mico. Ainda você ficou vermelho ainda, né? Ai, meu Deus. Muito, nossa, eu estava assim, parecia que eu tinha pegado sol na praia. Fiquei bem vermelho na hora. Nossa, nossa, que coisa, né? Umas coisas que a gente passa, né? Eu também já passei uns perrengues, assim, na época do recrutamento e seleção também com um candidato, às vezes nomes, sabe? É, eu lembro que teve uma vez um cara que ele chamava Leandrinho. O nome era Leandrinho, não era Nossa, chamar Leandro no diminutivo. Eu falei, Leandrinho, não sei o que da Silva. Aí ele veio, tal. Nossa, minha chefe ouviu, depois me chamou na sala e falou assim: Ô, aqui a gente só atende homem. E você vai ficar ainda chamando o pessoal de Leandrinho, aí você vai chamar. Vai pegar intimidade, que não sei o quê, mas sei que ela falou um monte pra mim. Aí eu fiquei assim, eu olhei pra cara dela e falei: o cara chama Leandrinho. Não tô chamando ninguém de intimidade. Aí ela que ficou, né, sim, assim, sem graça, mas assim, de às vezes chamar um nome e você tá esperando que vai vir um homem, vir uma mulher, né? Por causa dos nomes, assim. sim. Então, lá E, sempre rola. a gente acaba sendo pego de calça curta, porque você vai fazer o Uhum. quê? Você pegou, né, no caso, você pegou o documento do sujeito, tá lá o nome escrito do Leandrinho no RG, ou um documento com esse, Imagina se você eu vai falo chamar pelo nome que Leandro, está no ele não, ele documento. chama Leandrinho, não é? E agora? Você acaba, vai fazer o quê? A mãe Tem que dele chamar que como está colocou registrado. Leandrinho, não é? Ai, ai. Fábio, fala uma coisa pra mim. Se você tivesse que escrever um bilhete pra você de 10 anos atrás, né? Por que que eu tô querendo fazer isso? Vamos pensar Uhum, que a gente tá falando com quem tá começando, né? Mas uhum. nós vamos falar com o Fábio de 10 anos atrás. O que que você teria escrito nesse bilhete pra você 10 anos atrás? Pra Bom, te ajudar? Tipo, você já ia dando uns spoilers pra ele, ó, é. pra ir Ah, ajudando. O que que bom, você não, falaria pra não ele? vai ser, não tem como não ser contaminado pela vivência, né? Mas eu simplesmente dizer, camarada, segue, mantém a trilha, segue que vai dar bom, segue que vai dar certo. Não ia dar muitos Porque detalhes, não, né? Só pronto, segue que segue, vai não, mas dar. tá difícil, você vai Uhum, cair, você vai se arrebentar, você vai chegar todo cortado lá, mas você vai chegar onde você quer. Eu ainda uhum, quero chegar um pouco mais longe, mas aquilo que uhum, a gente estava comentando outro dia em off, né, que quando a gente estava falando da questão de faturamento, eu me peguei uhum, fechando planilhas do ano passado para ver a questão de imposto de renda, quando eu vi a bela paulada de imposto de renda desse ano, eu tive meus 5 minutos de ódio, depois eu falei: "Cara, olha só como é que tá todos os meses de 2024". Em todos os meses, sem exceção, eu estava com valor pouco acima da minha meta mais assim,
esperançosa do período lá do curso, lá atrás, Sim, né. sim. Uhum. Então, assim, que eu acho que fecha com o que a gente estava comentando agora há pouco, da importância de você acreditar no teu trabalho, na tua capacidade de resolver as coisas, de consertar e se manter na trilha. Claro, vão ter alguns pequenos ajustes, pequenos desvios que vão acontecer, mas de maneira geral, se você souber para onde você quer ir, foca no aqui e agora. Olha de vez em quando lá para frente para certificar que você está indo para onde você quer ir, mas foca no caminho, no aqui e agora e vai adotando a política do próximo passo. Fiz isso aqui, qual o próximo passo? Fiz isso aqui, qual o próximo passo? Para, olha se está na reta, está na trilha, está continuando na trilha, beleza, volta de novo. E eu vejo isso, falei, nossa, agora entrei, agora realmente, agora vem outro desafio, né, que é manter, né, esse bom Esse trabalho, esse bom faturamento. rendimento, Uhum. né, continuar aproveitando essas oportunidades e meio que Mas, ficar igual o tubarão, né, tubarão não pode parar de nadar, né. isso. Se a Uhum. gente vai farejando, procurando oportunidades e se manter sempre em movimento, mas funcionou. Sim, legal. E aproveitando para a gente encerrar, tem alguma coisa no seu Lattes pessoal, profissional, que Uhum. você ainda quer, alguma experiência ainda que você está querendo incluir aí nesse currículo, tanto de vida quanto Uhum. profissional, que você falou que ainda tem coisa que você quer fazer, Sim, né? Então sim, tem eu experiências, coisas que você ainda quer realizar, que você quer incluir e que você pode compartilhar com a gente, né? claro, assim, O que você puder compartilhar. do ponto de vista profissional, sim, sim, de formação, eu penso em fazer pelo menos mais uma pós e no momento ainda onde as coisas estejam mais, assim, mais estáveis, né, menos irregulares, vamos dizer assim, aí eu procuro uma sarna grande para me coçar e tento fazer um mestrado, né. Cara, eu tô nessa também. Eu ainda flerto com essa ideia, não sei se vai ser viável ou não, mas, Uhum, assim, é uma coisa que sim. volta e meia volta na minha cabeça. Aí eu sempre Uhum. lembro, tem uma frase que eu vi num filme mais ou menos que diz mais ou menos o seguinte: "Se tem um assunto que volta e meia ele aparece na tua cabeça e em determinados momentos da tua vida, não ignora isso, porque se fosse Sim, bobagem, tinha aparecido uma vez te só, não aparece tinha e tinha voltar. sumido. Uhum. Se de Sim, tempos em tempos, em momentos distintos, o bendito do assunto sempre volta, tem alguma coisa ali que você precisa investigar, acredito nisso aí também. né. Então é algo que, enfim, né, vamos quem sabe, né, então da parte profissional é isso, né. Sim, E da parte pessoal vai entrar num acho que é um bem bolado, né, entre viagens, corrida, encontrar uma parceira que tope também ir junto, né, que goste também do estrada e queira correr junto comigo sim, nas trilhas, né. sim, Então sim. eu vejo, assim, muito, assim, colegas, né, tanto homens e mulheres que levam seus parceiros e parceiras junto aí para esse mundo, e eu tenho um respeito, uma admiração e vejo como meta. Poxa, seria legal ter uma família desse jeito, né, então acho que Que seria uma legal, realização. que Vamos ver, né. legal, Fábio. Vamos ver. Vamos trilhar o caminho aí pra isso, É, né? mas se manter na trilha, Se uma manter na coisa que eu também trilha, aprendi com a trilha é que você nunca sabe o que que a trilha vai te mostrar. Você sabe que ela vai te levar nossa, do ponto A até um ponto B, mas no meio do caminho tem tanta coisa. coisa que pode acontecer, né? E acho que esse que é o legal da vida, da trilha, né? Da Sim, nossa carreira também, da nossa sim. profissão, né? É, se eu fosse, com olhar, né, lá atrás, né, quando na colação de grau, pegando o meu canudo, né, o diploma, eu lembro que eu fiz um juramento para mim que eu sempre conto essa história, né, eu olhei para pro diploma e falei: "Haja o que ocorra o que acontecer, talvez a minha principal meta profissional é que o meu diploma vai pagar as minhas contas". Então nesse ponto eu brinco que eu estou numa rigidez cognitiva, eu não aceito ganhar dinheiro se não for com o meu diploma. Não sei o que Sim, a vida vai reservar amanhã, não quero cuspir para o alto, uhum, mas desde que eu me formei, eu tenho feito todo o esforço para o meu dinheiro vindo do meu diploma. do meu Então, diploma, digamos, é uma sim, meta que eu estou tentando sim. seguir a ferro e a fogo, não Desde tenho nego 2009. desde 2009, desde 2009, não não tenho negociado com outras opções. Sim. Legal, Fábio. E tem trilhado um caminho bem bacana que eu tenho acompanhado aí desde 2017, 18, Sim, né? Tenho visto ali no que se posta, né? Acompanhando. Sempre fala, ah, tem um psicólogo que é corredor, né? Então, às vezes passo contato, né, para quem tá querendo. Psicólogo, ah, sim, um psicólogo homem para atender, né? Que é difícil, que às vezes sim, os homens querem ser atendidos também por outros homens, né? Então,
É legal saber um pouquinho mais de você, ter você aqui no podcast, que é vida de psicóloga, mas você já tá acostumado, né? Você deve ter tido um Sim. monte de mulher ali na tua sala, ainda Ah, fiquei, vai ser de claro, isso aí. psicólogo, Ah, não, vai ser de psicóloga e os meninos que se adequem. Exatamente, não, a gente leva na brincadeira, a gente Levando brinca, a brincadeira. inclusive, né, é uma piada boa que eu sempre escutei da época lá, né, que quando saem as fotos com a turma, e aí você tinha na minha turma tinha que acho que eu e mais, acho que 6 homens. O resto nós formamos Bastante. 30 e porque ao pouco devia ter acho que uns 40 alunos, 30 e poucos alunos e só meia dúzia de homens, é só mulher. E sempre quando eu via algum conhecido não via, falei: "Eita nós, o bendito é o fruto, tá lá, eu no meio das mulheres". Sim, E sim. aí, depois de um tempo, fui trabalhar nesse plano de saúde, tinha uma época que o setor era o único homem. Chegava lá no meio, Sim, estava lá, um monte de mulher no meio, eu no meio, e eu lá, ali quietinho sim. no canto. Aí a pessoa brincava: "Olha, tá vendo? Bendito é o fruto". Então, eu Tá levo na esportiva, acostumado, né? brinco Sim. e não tenho nada que reclamar, muito pelo contrário. Tive excelentes colegas, de várias áreas, não só de psicólogas, mas de outras profissões da área da saúde, especialmente as enfermeiras, né. Então eu tenho um carinho muito grande para essa categoria, inclusive tenho a oportunidade de trabalhar com elas de novo agora, né, aproveitando aí na oncologia, então aí 2 vezes por semana eu Sim, tô lá direto sim. junto com Tá elas lá de ali, novo. eu, elas Sim. e os pacientes. Sim, sim. Legal, Fábio. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui abrindo um pouquinho, contando um pouquinho dos seus tesouros, né, das suas pérolas para nós. É Sim. tão importante, tenho certeza que outros psicólogos e psicólogas vão se identificar, vão refletir, vão pensar, né, a respeito do tanto de coisa que tem além da psicologia, né? A psicologia é demais, né? Sim. Tem um colega meu que ele fala que é embriagante, né? É uma cachaça, né? A gente Ah, adora a eu psicologia, eu né? É um go eu gosto de negócio que dizer que a gente tá tem essa falando. profissão, ela tem muitas cores e sabores, né. Isso, exatamente. E você falou de várias cores e sabores que você também tem, né? Que você também experienciou, experiencia, né? Então, eu acho que isso é muito Sim, legal, essas oportunidades que a gente tem, tá? Então, eu quero sim. muito te agradecer. Eu que agradeço o convite. E eu sou arroz de festa, chamou, a gente participa. Então, tá bom. E eu também quero muito agradecer vocês que ficaram aqui nos ouvindo, nos assistindo até agora. Não esquece de compartilhar com seus colegas, aquela pessoa que você falou, nossa, acho que vai ser legal se fulano ouvir, né? E tem muitas histórias que não cabem no Lattes, né? E é justamente essa que a gente quer contar aqui. Então, obrigada por você nos escutar até aqui. E deixa nos comentários o que tem na sua vida que não cabe no Lattes.